Nesta aula, falaremos sobre a arte no Egito Antigo. O Antigo Egito foi uma das civilizações pós-neolíticas mais importantes. Se desenvolveu ao longo do rio Nilo e se estendia da Segunda Catarata, em Núbia, até o delta do rio, no Mediterrâneo. Começou como várias tribos independentes, até tornar-se dois impérios, o do Alto Egito e o do Baixo Egito. Teve sua unificação no Império das 31 Dinastias em 3200 a.C., pelo faraó Namer, fundador da primeira dinastia. O Alto Egito foi conhecido como o Reino da Vespa e o Baixo Egito como o Reino do Cânhamo. Após a unificação, o rei egípcio ficou sendo denominado, pelos egípcios, de Nesubiti, que significa Senhor do Cânhamo e da Vespa, e o título é representado por esses hieróglifos. As fases históricas do Egito Antigo estão assim divididas. Antigo Império vai da invenção da escrita até cerca de 2200 a.C. e compreende da primeira à oitava dinastia. Médio Império vai de cerca de 2040 até cerca de 1640 a.C. e compreende da 11ª à 14ª dinastia. Novo Império vai de cerca de 1550 até cerca de 1070 a.C. e compreende da 18ª à 20ª dinastia. E a época tardia vai de cerca de 712 até cerca de 332 a.C. e compreende da 25ª à 30ª dinastia. Vocês devem ter reparado que existe um lapso de tempo entre esses períodos. Não é um erro de digitação. São períodos da história do Egito Antigo que possuem características específicas. Temos o primeiro período intermediário, que vai de cerca de 2200 até 2040 a.C., e foi caracterizado por uma instabilidade política com o governo de vários reis simultaneamente, e compreende a 9ª e 10ª dinastia. Depois veio o segundo período intermediário, que vai de cerca de 1640 até 1550 a.C., e foi marcado pela invasão dos Ixos, povos pastores de origem semita, cujo êxito deveu-se ao uso de elementos militares que os egípcios não conheciam, cavalaria e carros de combate, e compreende da 15ª à 17ª dinastia. Por fim, o terceiro período intermediário, que vai de cerca de 1070 a 712 a.C. Neste período, assistiu-se à fragmentação do poder político com a emergência de vários centros de poder controlados, em alguns casos, por povos de origem estrangeira, líbios e núbios. Em 332 a.C., encerra-se a 30ª dinastia, e o Egito passa a ser governado por persas. Depois vem o período ptolomaico de domínio grego, até o Egito ser anexado ao Império Romano em 30 a.C. Para efeito de estudo de arte, esses períodos já não são considerados egípcios, pois a estética do que era produzido já não representa o que iremos estudar neste capítulo. Comecemos então pela arquitetura. A vida após a morte era algo muito importante na religiosidade do Egito Antigo, e isso se refletia nas manifestações artísticas. Não por acaso, os monumentos funerários são destaque da arquitetura do período. Aqui temos uma mastaba, que significa banco de barro. É uma forma de túmulo egípcio antigo em que eram sepultados faraós ou nobres importantes.
começaram a ser construídas na primeira dinastia, cerca de 3100 a.C., e foi o gênero de edifício que precedeu e preparou as pirâmides. Realmente, se observada de longe, a mastaba parece mesmo um banco de barro ou de pedra. Este é o esquema interno das mastabas. Uma antecâmara, que funcionava como capela, uma câmara, onde normalmente havia uma estátua, o poço de acesso, que era lacrado após o sarcófago e outros objetos serem depositados na câmara funerária. A pirâmide de Djosé, também conhecida como pirâmide de degraus, foi erguida para o sepultamento do faraó Djosé por seu arquiteto real Imhotep. Foi construída durante o século 27 a.C. e é considerada a primeira pirâmide a ser erguida no Egito. Trata-se de uma mastaba com ampliações. Alguns estudiosos acreditam ser a pirâmide de degraus a mais antiga construção monumental em pedra do mundo. É interessante notar que a estética externa da pirâmide de Djosé é parecida com a das pirâmides construídas nas Américas pelas culturas pré-colombianas. E mais interessante ainda fica quando lembramos que as culturas egípcias e pré-colombianas não tiveram nenhum tipo de contato, já que seus auges estão separados em mais de 3.000 anos, além da separação geográfica. Este é o esquema interno das pirâmides de degraus. São as mesmas estruturas das mastabas. No Vale de Giza, ou Gizé, 20 quilômetros a sudoeste do centro do Cairo, encontramos os 3 exemplares mais famosos dos modelos de monumentos funerários que veremos a seguir: as pirâmides de Quéops, Quefrem e Miquerinos, terceiro, quarto e quinto, respectivamente, reis da quarta dinastia, Quefrem, filho de Quéops e pai de Miquerinos. As pirâmides de Quéops, Quefrem e Miquerinos possuem, respectivamente, 146, 143 e 66 metros de altura. A de Miquerinos ficou baixa por ter sido acabada às pressas, tendo em vista sua morte prematura. Feitas em calcário e granito, possuíam suas faces retas, dando a impressão, pelo acabamento, de serem lisas. As pirâmides destinadas aos faraós possuíam um templo adjacente, onde ocorriam os funerais e onde eram depositadas oferendas. As pirâmides, depois do sepultamento, eram lacradas. O que muita gente desconhece é que, entre as pirâmides de degraus e retas, existem, no Egito, um total de 138 pirâmides já descobertas. Este é o esquema interno das pirâmides retas. Uma entrada, lacrada após a colocação do sarcófago e demais objetos na câmara funerária, uma ou mais câmaras abandonadas, cuja finalidade é incerta, e galerias de ventilação. Outro monumento funerário egípcio foram os hipogeus. Usados durante o Novo Império, possuíam uma estrutura interna semelhante às pirâmides e mastabas. No entanto, não careciam de edificação de uma grande obra. Encostas em montanhas eram utilizadas para a escavação dos compartimentos da tumba. Foram descobertos 2 conjuntos de hipogeus, o Vale dos Reis e o Vale das Rainhas, e suas denominações já mostram suas destinações.
O hipogeu mais famoso é o de Tutancâmon. E o é, pois além do fato da morte misteriosa e prematura deste faraó, o seu túmulo foi encontrado intacto. Além do seu sarcófago, todo o tesouro ainda estava lá: tecidos, escritos, mobiliários, joias, esculturas. O seu túmulo é a principal fonte do que sabemos sobre o Egito Antigo. Este é o esquema interno dos hipogeus. É bem semelhante ao das mastabas. E sim, o poço de acesso era lacrado. Também temos, na arquitetura do Egito Antigo, os templos e palácios. Os templos egípcios eram edifícios construídos para o culto oficial dos deuses e para celebrar os faraós do Egito Antigo, tanto em seu território quanto nas regiões sob seu domínio. A parte mais importante do templo era o santuário, que costumava conter uma imagem de culto, uma estátua do deus a quem o templo havia sido dedicado. Esses templos eram decorados externa e internamente com imagens pintadas, gravadas em alto ou em baixo relevo, ou esculturas. Chegaram a ser prédios grandes de pedra, com várias instalações. As colunas presentes nessas construções possuem características que as distinguem. Essa característica tem a ver com o formato do capitel, a extremidade superior da coluna. Aqui vemos a coluna palmiforme, pois seu capitel é em formato de várias folhas de palmeira branca, estilizadas, claro. No detalhe, a palmeira branca ou palmeira africana. Aqui, colunas papiriformes. Seu capitel apresenta o formato estilizado da flor do papiro. Faziam-se de dois tipos. Neste caso, é a flor nova fechada. Podemos dizer que é o broto do papiro. No detalhe, a flor de papiro nova. Aqui temos o outro tipo de coluna papiriforme, apresentando a estilização da flor aberta, madura, também chamada de campaniforme. No detalhe, a flor aberta. E aqui temos a coluna lotiforme, cujo capitel possui a forma estilizada da flor de lótus, fechada. No detalhe, a flor de lótus fechada. Aqui temos a entrada do templo de Ramsés II, que faz parte do complexo de Abu Simbel. Podemos observar a entrada do templo ornada com 4 estátuas do faraó, cada uma com 20 metros de altura. Além das esculturas, escritos também ornam a fachada. O outro templo que faz parte do complexo de Abu Simbel é o templo de Nefertari, esposa de Ramsés II. A fachada é ornada com 4 esculturas do faraó e 2 da rainha, cada uma com 10 metros de altura. Escritos também ornam a fachada. O salão de entrada do templo de Ramsés II, ornado com pinturas e escritos, além de esculturas. O templo de Luxor, ornado com estátuas e um obelisco diante de sua fachada. Podemos ver uma colunata com colunas campaniformes. Vista aérea do templo de Luxor, onde vemos várias colunas papiriformes e, mais altas, colunas campaniformes. O templo de Karnak, cuja fachada
apresenta várias imagens gravadas em alto relevo. Aqui, a vista aérea do Templo de Karnak. Podemos ver restos de colunas campaniformes, além de uma que resistiu ao tempo, e várias colunatas com colunas papiriformes. Esta é a representação de uma casa típica classe média do Egito Antigo. Hoje temos no máximo ruínas a nível do solo, das habitações, da dos pobres até aos palácios. Pois, ao contrário dos templos, principalmente do Novo Império, que eram feitos de pedra, essas construções eram feitas de adobe, um tipo de tijolo feito de barro e palha e seco ao sol. Esse material não resistiu a milhares de anos de erosão. Vejamos agora a pintura do Egito Antigo. Antes, vamos falar sobre a estética egípcia na representação bidimensional, característica na pintura e no relevo. A forma como são feitas essas representações é tão típica que ficou como principal marca da arte do Egito Antigo no imaginário popular. Mas é fácil entender essa estética. Os egípcios representavam as coisas nas melhores posições e ângulos para serem entendidos. Para eles, era importante que cada parte fosse representada de forma a não deixar dúvidas de como era. Vamos verificar isso visualmente, na representação de uma pessoa. A melhor forma de entendermos a cabeça, com o contorno da boca e nariz, é com ela de perfil. Daí sua representação assim. Já o olho é melhor entendido visto de frente do que de perfil. Por isso, sua representação dessa maneira. Quanto ao tronco e quadris, são melhor entendidos de frente, então são representados desse jeito. Braços sempre apresentam alguma articulação, e as mãos estão sempre aparecendo os dedos, mesmo quando fechadas, por isso são representadas assim. E as pernas e pés são melhores vistos de perfil, com os pés apontados para a mesma direção da cabeça, dessa maneira. Esta é a antecâmara de um hipogeu do Vale dos Reis, ornada com pinturas. Uma reprodução gráfica dos desenhos da antecâmara vista anteriormente. Repleta de formas e escritos, conta a vida do sepultado. Como a pessoa ali está representada e não retratada, as formas estão quase sempre acompanhadas de escritos que registram quem era ou eram, o que faziam, etc. Ainda não estava desenvolvida a técnica da perspectiva. Portanto, a diferença de tamanho das figuras tem a ver com a importância do indivíduo. No caso desta família, a esposa é representada menor que o marido, pois o homem era o chefe do casal, e maior que o filho, que era assim representado mesmo que sua altura fosse a mesma da mãe. É comum encontrar os filhos representados entre as pernas do pai, talvez para indicar que ainda era novo e estava sob a proteção dele. Nesta pintura, que é um fragmento da tumba de Nebamun, datada de cerca de 1400 a.C., provavelmente representa um jardim ou um pomar com um lago ou tanque de peixes. A estética da melhor visualização também é aplicada. Não há perspectiva e as figuras são representadas como sendo vistas de frente ou perfil, no caso dos peixes. Esta é uma pintura representando o faraó Sete I, pai de Ramsés II, diante do deus Horus. Notem
que ele está representado em reverência ao Deus que está entronizado. A divindade está com a coroa de Faraó, indicando a devoção do rei a seu Deus. Outra pintura da tumba de Nebamun representa ourives trabalhando. Notem que eles possuem praticamente o mesmo tamanho. Deveriam ser empregados de mesmo nível da oficina. A escultura do Antigo Egito é caracterizada pela escultura de grandes dimensões associada à arquitetura, pelo relevo descritivo, hieróglifos, pelo busto e pela estatuária de pequenas dimensões. Estátuas representando divindades mitológicas, faraós, pessoas importantes e pessoas comuns, envolvidas em trabalho doméstico, foram encontradas em câmaras mortuárias e templos. Podem ser colossos de pedra com 20 metros de altura ou pequenas figuras de apenas alguns centímetros de comprimento, feitas geralmente de barro, envernizados ou vidrados. A Grande Esfinge, situada no complexo de Gizé, nas cercanias do Cairo, é uma estátua composta do corpo de um leão e uma cabeça humana. A Grande Esfinge é a maior estátua lavrada numa única pedra em todo o planeta e foi construída por volta do 3º milênio antes de Cristo. Porém, existe um grupo de pesquisadores que afirma que a Esfinge seria muito mais antiga, datando de no mínimo 10.000 a.C., baseando-se na análise do calcário e sinais de erosão provocados por água. Ela foi esculpida em pedra calcária, tendo 57 metros de comprimento, 6 metros de largura e 20 metros de altura. A Esfinge olha para o leste e tem um pequeno templo situado entre suas patas. Aqui vemos grandes esculturas ornando um templo. Normalmente, essas esculturas, que representam deuses e faraós, apresentam grande rigidez, que podemos traduzir como austeridade e poder. Estão sempre de pé ou sentados, e quando de pé, é comum apresentarem uma das pernas à frente, provavelmente uma tentativa de representar certo movimento em contraponto à rigidez. Aqui temos um alto relevo em pedra de Sobek, o deus crocodilo dos antigos egípcios. Nessa representação, vemos a mesma estética aplicada a desenhos e pinturas, além da presença de escritos. Esta é a estátua de Ramsés II, que está no templo de Karnak. Ela segue a estética já mencionada de rigidez e austeridade. A figura à sua frente é Nefertiti, e está assim representada pelo mesmo motivo que foi visto nas pinturas. Aqui, um grupo representando Rahotep e Nofete, que foram um casal egípcio do tempo da 4ª dinastia. Rahotep era um alto funcionário real e Nofete uma princesa. Esta escultura é famosa devido a ser um grupo escultórico em pedra calcária pintada que se encontra em excelente estado de conservação. A obra está datada de cerca de 2600 a.C. Ao contrário de outras esculturas egípcias, a esposa surge representada com praticamente o mesmo tamanho que o seu marido, tendo direito a um trono separado. De acordo com as convenções da arte egípcia, o corpo masculino está pintado de vermelho e o feminino amarelo claro. A estátua de Rahotep apresenta a particularidade de possuir um bigode, elemento raro nas representações masculinas do Antigo Egito. Uma estatueta representando uma pessoa do povo em uma atividade do cotidiano. Uma figura feminina com indumentária comum à época. Era comum o uso de pouquíssima roupa devido ao calor. Nobres e sacerdotes, em público,
usava um pouco mais, porém de tecido levíssimo. Famosíssima escultura produzida no Antigo Egito, o escriba sentado é uma representação de um escriba durante o seu trabalho. Atualmente exposta no Museu do Louvre, em Paris, data do período da quarta dinastia do Império Antigo, por volta de 2620 a 2500 a.C. É famosa, pois apesar de uma certa rigidez, já é de um período onde começou-se a dar mais expressividade às esculturas. Vemos aqui um busto de Amenhotep III, datado de cerca de 1300 a.C., exposto no Museu Egípcio de Berlim. Ele foi um faraó da 18ª dinastia e seu longo reinado de cerca de 40 anos correspondeu a uma era de paz, prosperidade e de esplendor artístico no Antigo Egito. Tutancâmon foi sepultado dentro de 3 sarcófagos antropomórficos, colocados um dentro do outro e depois tudo dentro de um sarcófago de pedra. Aqui observamos um destes sarcófagos. Os 2 primeiros eram de madeira ornada com ouro e pedras preciosas. Aqui, o último sendo escavado dentro do segundo. O último sarcófago era de ouro e pedras preciosas. E dentro deste último estava a múmia de Tutancâmon. E assim concluímos a aula de arte egípcia.